Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assistir este vídeo. Então, amores, vamos iniciar agora a nossa apostila 4. Vocês estavam bem ansiosos para começar, né? A Prof também. Então, a apostila 4, nós vamos começar com a aula de matemática. Hoje, quinta-feira, a gente vai começar com a aula de matemática gravada. Logo mais, a gente vai ter aula ao vivo de história. E a gente vai fazer a apostila nova também. Amores, coloquem nome na apostila, cuidem dela. A gente vai usar ela por mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses, né? Então, cuidem dela, meus amores. Um recadinho, não se desfaçam da apostila 3. Nós teremos prova, acho que na segunda semana de outubro, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver aqui o calendário de outubro. Se eu não me engano, será ali na segunda semana de outubro, tá, meus amores? E não se desfaçam da apostila 3, vocês vão ter que estudar na apostila 3, tá? O conteúdo todo dessas provas, que vão ser agora em outubro, vão ser da apostila 3. Fiquem aguardando o roteiro de provas e o roteiro de conteúdos para vocês estudarem. Amores, então vamos para o que interessa, aula de matemática. Nós vamos continuar com medidas, tá? A gente já fez medidas de tempo, já fizemos medida de capacidade, que é litros, e agora a gente vai para medidas de comprimento. Medidas de comprimento são o quê? Centímetro, milímetro, metro, quilômetro, e a gente vai trabalhar isso hoje. Vocês vão observar aqui no início da apostila da Prof. Ellen que eu fiz uma anotação em vermelho, que é embaixo de matemática. Eu quero que vocês façam essa mesma anotação para que fique gravado na apostila e na mente de vocês também. Se vocês puderem escrever em algum post-it e colar bem no local de estudo de vocês, que agora vocês têm um local de estudo, né? E para vocês gravarem, certo? Que são as medidas e as conversões das medidas. Por exemplo, quantos milímetros vale 1 centímetro? 10 milímetros. Quantos centímetros vale 1 metro? 100 centímetros. Quantos metros vale 1 quilômetro? 1000 metros. Então, são essas medidas de conversão que a prof anotou aqui na apostila e vocês vão anotar também. Hoje nós vamos fazer, deixa eu pegar aqui minha apostila física, vamos fazer a página 161, 162 e um pedacinho da 163. A gente vai fazer a atividade 1 somente, tá? E a tarefa, já vou passar para vocês, que eu sei que vocês são ansiosos. A tarefa vai ficar na página 168, atividade 1. Então, vocês vão fazer somente a atividade 1 em casa da 168. Então, vamos lá para as nossas atividades. Então, meus amores, matemática. Então, aqui está a anotação que eu falei para vocês, tá? Então, 1 centímetro, o cm é a abreviação de centímetro. 1 centímetro é 10 milímetros, tá? mm a gente abrevia milímetros. Então, a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Se vocês pegarem a régua de vocês e vocês observarem o centímetro, ó, do 0, não sei se vai focar, mas do 0 ao 1 tem 10 pontinhos. Esses 10 pontinhos, cada um é 1 milímetro, tá? Se a gente fala assim, essa borracha ela tem 5 centímetros e meio, quer dizer o quê? Que ela tem 5 centímetros mais 5 milímetros. Então, se você pegar a régua de vocês, se vocês pegarem a régua de vocês e verem esses risquinhos nos centímetros, equivalem aos milímetros. O metro são 100 centímetros. De que forma que vocês visualizam isso com mais facilidade? Quando você era um pouquinho menor, acredito eu, você tinha menos do que 1 metro. Então, quando você nasceu, você tinha 49 centímetros, 50 centímetros, 51 centímetros. Quando você foi crescendo, você foi aumentando os centímetros. Quando você chega ali por uns 3, 4 anos, você atinge 1 metro, que é o quê? Sai do 99 centímetros, vai para 100 centímetros, que é 1 metro, certo? 1 metro são 100 centímetros. Quilômetros. Então, quilômetros são
1.000 metros, certo? 1.000 metros. Então, 1 quilômetro, daqui até ali na padaria da esquina de casa dá 1 quilômetro, são 1.000 metros. Anotem, façam essas anotações aqui para vocês fixarem na memória. Vamos lá. Medidas de comprimento. Neste módulo, vamos retomar algumas unidades de medida que você já estudou, que é o metro, centímetro e milímetro. Poxa vida. Não, coloquei os acentos. Ai, que bom. Antes, vamos recordar. O centímetro e o milímetro são unidades de medida menores do que o metro. Então, milímetro. Eu tenho 10 milímetros. Poxa, é 1 centímetro. Claro que é menor do que 1 metro inteiro. Eu tenho 50 centímetros. Eu não. O meu bolo é de 50 centímetros. É maior ou menor que 1 metro? É menor do que 1 metro. A minha régua, ela tem 30 centímetros. Ela é menor do que 1 metro? Porque para eu chegar em 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. Então, são equivalentes a 3 réguas dessa, mais 10 centímetros. Daí você chega em 1 metro. E o quilômetro é a unidade de medida maior que o metro. Veja alguns exemplos. Então, aqui, vamos grifar essa parte. Grifem tudo que o prof grifar. E a unidade de medida maior que o metro. A distância entre as cidades paulistas, Santos e Peruíbe, é de 85 quilômetros. Ok? Se a gente fosse medir em metro, ia ficar 85 mil metros. Então, 85 quilômetros equivale a 85 mil metros, porque 1 metro é 1.000, 85 vezes 1.000, 85 mil. A altura do garoto é de 1 metro e 30 centímetros, então ele tem 1 metro são 100 centímetros, ele tem 130 centímetros, ou seja, 1 metro e 30 centímetros. A medida de comprimento da Joaninha é 3 centímetros. E milímetro? Sabendo que cada centímetro são 10 milímetros, são 3 centímetros. 10, 20, 30. 30 milímetros. 3 centímetros. E a medida de comprimento do lápis é 10 centímetros. Se a gente fosse contar em milímetros, seriam 100 milímetros. Certo? 10 vezes 10. Então, é isso aí. Algumas medidas de comprimento aqui para vocês estarem observando. Aqui está em centímetro, aqui está em centímetro e metro, aqui está em quilômetro. Claro que a gente pode converter por milímetro também, como a Joaninha, que são 30 milímetros. Agora, vamos para a atividade. Para a gente fazer a nossa atividade de hoje, a gente vai ter que usar a imaginação. Claro que estamos distantes e a prof não consegue entregar para cada um de vocês um pedaço de barbante, como a atividade sugere, mas eu tive uma ideia. O pedaço de barbante que eu deveria entregar para vocês é mais ou menos da medida da porta do quarto de vocês. Ou da porta da sala, se for uma porta normal, né? Se não for aquelas portas gigantes de novela, assim. Então, a porta do banheiro geralmente tem um tamanho tradicional. O pedaço do barbante que eu deveria entregar para vocês é do tamanho de uma porta convencional. Vocês acham que esse barbante que eu entregaria para vocês, que é do tamanho de uma porta, mais ou menos, ele é maior ou ele é menor do que vocês? Vocês são maiores do que a porta ou vocês são menores do que a porta? Então, escreva aqui sua resposta, tá? Escreva aqui na atividade 1, se esse barbante imaginário que eu entreguei para vocês, ele é maior do que vocês? O comprimento do pedaço de barbante. Sem desenrolar o barbante, responda o que é maior, o comprimento do pedaço do barbante ou da sua altura. Então, já disse para vocês que é do tamanho de uma porta, né? Então, com certeza vai ser maior. Agora, desenrola o barbante e faça uma estimativa. Estimativa é o que vocês acham que é, levando em conta algumas medidas que vocês já estão acostumados. Por exemplo, prof, o meu pai, ele tem quase 2 metros. Poxa, ele é quase do tamanho da porta, então a porta tem mais ou menos isso. Prof, o meu tio, ele tem mais que 2 metros, a porta é menor do que ele. Então, vocês já sabem aproximadamente quanto mede uma porta, porque vocês têm outras medidas que vocês podem levar em consideração.
Ou se você tem 1,5 m, 1,50 m, falta pouquinho para eu encostar lá no topo da porta. Então, você já tem algumas estimativas, né? Então, a medida do comprimento do barbante, quanto vocês acham que é? Tá? E vocês também vão escrever quanto vocês acham que é a altura de vocês, a medida da sua altura. Claro que alguns de vocês já sabem mais ou menos quanto vocês medem, porque vão no médico, vão no pediatra, ou a mãe mede, ou a professora de educação física mediu. Então, o quanto vocês acham que medem, certo? Questão 3. Vocês teriam que tirar o anexo 1, mas não vai ser preciso. Utilize a régua do anexo 1 e encontre a medida do pedaço de barbante, mas atenção, você poderá usar apenas uma régua com instrumento de medida. O comprimento do pedaço de barbante em centímetros é. Então, vocês vou ter que falar para vocês quanto é o barbante que eu dei para vocês. Antes disso, pausa e responde as questões de cima, porque você não pode saber o real tamanho. O real tamanho do barbante que eu dei para vocês é de 2 metros. Ele tem 2 metros. Sabendo que cada metro são 100 centímetros, e eu dei para vocês 2 metros, em centímetros, quanto tem? Então, responda ali. 4. A questão 4, vocês também vão usar a imaginação. Imaginem que eu dei um pedaço de barbante para vocês, ou que vocês precisam medir o tamanho da porta de vocês. Que instrumentos de medida vocês usariam? Vocês usariam uma régua? Ou vocês usariam uma trena? Aquelas que o papai tem assim que puxa, a mamãe também tem. Ou vocês usariam uma fita métrica? Como vocês mediriam este barbante ou a porta? Então, escreva aqui como você faria para encontrar a medida. Agora, na atividade 5, compare as medidas que você encontrou nos itens 2 e 3 dessa atividade e responda. Você fez uma estimativa adequada para o comprimento do barbante? Então, você vai vir aqui na atividade 2. Quanto você acha que é a medida do barbante? Tá? Porque aqui você não usou nenhuma medida, nenhum instrumento para fazer essa medida. Então, quanto você acha que é? Será que você fez essa estimativa parecida com o real comprimento do barbante? Se foi sim, escreva sim. Se foi não, escreva não. Imagina se você respondeu lá que a porta tem 5 metros. Então, foi bem longe, né? Por que você acha que estimou adequadamente ou não, né? Se você estimou muito errado, você vai falar assim, eu estimei, não estava certa a minha estimativa e nem perto de estar, porque eu me confundi. Ou por que você acha que estimou adequadamente? Ah, prof, porque eu medi, eu sei a altura do meu pai, então meu pai é quase o tamanho da porta. Então, eu sabia que a altura da porta ia ser mais ou menos a altura do meu pai. Então, por isso que eu estimei certo. Às 6, vocês vão ter que fazer o quê? Usar um instrumento de medida que vocês quiserem. Pode ser fita métrica, pode ser trena, pode ser régua. E vocês vão medir a altura de vocês, tá? E vão escrever aqui a altura de vocês, exatamente a altura de vocês. E você vai escrever como você fez essa medida. Ah, eu fiz a medida com uma régua, eu me encostei na parede, a minha mãe me ajudou, como que foi, tá? Então, vocês vão contar pra gente como vocês fizeram essa medida. As atividades eram essas. Agora eu vou para a tarefa. Tarefa atividade 1. Complete os espaços com a medida ou a leitura da medida. Então, 2 metros. Vocês vão escrever 2 metros. 20 centímetros, 20 centímetros. 34 milímetros, 34 milímetros. E aqui vocês vão escrever 18 metros, 18M, que é a abreviação do metro, né? 276 centímetros, precisa escrever tudo por extenso. 76 milímetros, 104 centímetros, 2 metros e 30 centímetros. Então, vocês vão ter que escrever todas essas medidas ou completar com um número com a abreviação correta. Certo, amores?
Então, não se esqueçam das anotações que a gente fez lá no início da unidade, das medidas e as suas conversões, de quanto vale cada coisa. Não se esqueçam, colhem aqui, por exemplo, aqui na Profiele tem um computador, tem uma parede aqui. Eu colo aqui a medida, ou colo aqui na lateral. Então, gravem essas medidas. Amores, até daqui a pouquinho na nossa aula de história. Aguardo vocês.